a mídia fala, mas eu converto em dinheiro pra mim. Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou, de onde eu vim. O teu comentário eu curto e comento, ha 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 ha. Tô acostumado, o que cês falam é só blá blá blá. Mas a mídia fala, mas eu converto em dinheiro pra mim. Eu já vi de tudo, não esqueço quem sou, de onde eu vim. O teu comentário eu curto e comento, ha 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 ha. Tô acostumado, o que cês falam é só blá blá blá. Oi gente, eu quis vir aqui gravar esse vídeo porque essa semana eu fui no show do Whindersson Nunes e isso definitivamente não é um culto aqui em Salvador. E eu ri muito, principalmente no momento que ele disse lá no show que ele via alguns vídeos por aí que tinha intitulado "Saiba o que aconteceu com o Whindersson Nunes" ou "Por que o Whindersson Nunes foi internado", ou coisa do tipo. E ele disse que ficava curioso e dizia: eu vou assistir esse vídeo aí pra saber por que eu fui parar na clínica psiquiátrica, porque até agora eu não sei, vou assistir esse vídeo pra ver se eu sei. E eu ri de rachar, eu ri muito, porque há um tempinho atrás eu postei aqui nesse canal um vídeo falando sobre o Whindersson Nunes, falei um pouco sobre essa questão emocional, apesar do objetivo do vídeo não ter sido propriamente para dar opinião sobre a vida do Whindersson. Isso aí acabou sendo um plus, uma consequência. O objetivo do vídeo era, na verdade, falar sobre expansão de consciência, mas o Whindersson citou lá no show dele que o problema não era o que se passava com ele emocionalmente, né, de fato, que o problema estava na opinião que as pessoas dão a respeito da vida dele e o quanto as pessoas problematizam o que não tem necessidade de problematizar. E aí eu fiquei assim reflexiva e olha, eu acho que eu tenho que dizer aqui que, opa, essa não foi a minha intenção, não foi problematizar, não foi nada do tipo. É como eu falei aqui, a intenção foi justamente trazer essa reflexão sobre a nossa necessidade de encontrar o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira essência. E o vídeo é sobre isso, vem comigo! Eu gargalhei, mas aquilo também me trouxe uma reflexão profunda, porque há um tempo atrás eu postei aqui mesmo nesse canal, nesse mesmo cenário aqui, falando sobre o Whindersson, né? Falando sobre a situação dele, dando opinião, né? Sobre algumas questões envolvendo ali essa situação, mas não era propriamente uma opinião direcionada a ele. É claro que ele estava no foco, mas o que eu queria trazer era justamente essa importância da gente encontrar a nossa verdadeira essência. E veja como é o poder de conectividade, o magnetismo que o Whindersson tem. Eu estava observando agora, me deu vontade de voltar lá atrás e ver esse vídeo. Eu vou até colocar aqui no finalzinho, naquelas sugestões lá, eu vou deixar aqui novamente para quem tiver interesse de assistir. Então, o meu canal é um canal flopado, então esse vídeo já tá com quase 800 visualizações. Então, para um canal flopado, tá bom, não tá não? Então, assim, esse é o vídeo mais assistido aqui. Então, é claro que, indiscutivelmente, o Whindersson, ele tem sim uma luz própria, um magnetismo nato, e é uma pessoa que eu admiro demais, sem sombra de dúvida. Brincadeiras à parte, tem algo no Whindersson Nunes que traz essa energia do palhaço triste que me faz ter esse interesse por ele. Eu acredito até que por isso que eu fui para esse show, porque eu já tinha ouvido falar que ia ser muito sobre essa coisa da saúde mental e como eu gosto muito desse tema e também por admirar e acompanhar o trabalho do Whindersson, eu quis ir até esse show. E de fato, a narrativa do show toda envolve essa questão, esse período que ele teve lá na clínica psiquiátrica. E eu concordo com ele sim, quando ele diz que o problema de fato são as opiniões. As pessoas problematizam muito as coisas, dando as suas opiniões, muitas vezes fugindo completamente da realidade. Eu concordo sim. E ele falou uma coisa muito engraçada, né? Que ele disse que chamamos ele de doido quando estávamos lá, todos com capa de chuva e, enfim, saímos de nossas casas, pagamos o ingresso caro, segundo ele, para ir num dia de domingo ficar na chuva dando risada de um maluco. Então, quem é o doido afinal? Isso a gente acabou dando muita risada, assim como outras piadas, mas de um modo geral eu não costumo rir das piadas do Whindersson, porque eu tenho esse olhar sutil, eu gosto de ver o que há por trás. Então ele me instiga esse lado terapeuta que fica ali o tempo inteiro querendo analisar, sabe,
Por trás do riso eu fico ali querendo analisar as entrelinhas. Todo o show dele foi narrado a partir da vivência que ele teve numa clínica psiquiátrica. Eu não tô aqui dando spoiler, até porque ele já tinha anunciado que esse show ia ser falando sobre isso. Então, como eu já falei, foi por isso mesmo que eu fui atraída até lá, né? Então, nesse show ele conta as experiências dele transformadoras. Eu acredito que tenha sido experiências transformadoras, transformadora para a vida dele. É como ele mesmo diz, né? Todo mundo deveria passar um tempo numa clínica psiquiátrica. E eu acredito que sim mesmo, porque a gente tem essa visão errada, né? Do que é você ir para uma clínica psiquiátrica. É porque você tá maluco? Às vezes você precisa mesmo desse afastamento, né? De sair um pouquinho ali daquela rotina, daquela loucura toda do dia a dia e tá lá cumprindo regras, cumprindo horários, cumprindo ali estando ali convivendo com pessoas que te entendem de fato, assim, sai um pouquinho do controle, principalmente para o Whindersson, que é uma pessoa que controla muito, e eu vou dizer já já o porquê, porque esse lado analista corporal está sempre on, e eu sei que os traços de caráter dele falam muito sobre essas atitudes dele. O Whindersson tem aí dois traços que se destacam nele. Para quem não sabe do que eu estou falando aqui, eu estou falando sobre os traços de caráter aqui no canal. Eu falo um pouquinho com mais detalhe o que é o traço de caráter, de onde surgiu, de onde vêm as dores existenciais. E temos todos 5 traços de caráter, mas os traços do Whindersson que mais se destacam é o traço masoquista e o rígido. E o que é que esses traços trazem? O traço masoquista traz a dor da humilhação ou a dor de não querer decepcionar, de não se priorizar, de sempre querer agradar o tempo inteiro. E o traço rígido é aquele perfeccionista nato, né? Aquele que cobra demais de si e que não lida bem com derrotas. Então, essa combinação explica muito do que ele expressa na sua vida, né? E no palco também a gente consegue perceber isso. Isso não passa despercebido para quem tem um olhar mais sutil e mais terapêutico quanto eu. Então, isso me faz também admirar ainda mais o Whindersson, porque eu entendo perfeitamente quais são as dificuldades que ele passa, eu também tenho muito esses traços aí presentes, e eu lido com ele no meu dia a dia. Para gravar esse vídeo aqui não é algo tão natural, é algo que requer muita energia minha, então eu entendo todas essas dificuldades aí, essas nuances que ele passa, e principalmente as pessoas que têm esses traços mais presentes, né? Tanto o masoquista quanto o rígido, que são traços perfeccionistas e que se cobram demais. O masoquista é aquele traço que carregador da humilhação, o medo de decepcionar, é o traço que coloca sempre o outro em primeiro lugar, que não consegue dizer não, que faz tudo para agradar, mas esquece de si mesmo, acaba esquecendo de si mesmo. Então, tem dificuldade, né, em recusar. Então, tá sempre ali comprando problemas dos outros, querendo resolver tudo, carrega aquele peso nas costas. Então, isso gera uma cobrança enorme de estar o tempo inteiro ali, forte, não se permite estar fraco, né? Já o rígido é aquele perfeccionista, ele quer ser o número 1 em tudo o que faz. Ele não lida bem com derrotas, então ele vive em estado de alerta, sempre criando planos A, B, C, porque ele acredita que algo pode dar errado a qualquer momento e ao mesmo tempo ele quer ter garantias, então ele não confia também, não confia nas pessoas, não confia em situações, então ele, para garantir, ele tem sempre uma carta na manga. O que mais a gente pode observar é uma pessoa que tem esses traços aí predominantes, é uma pessoa que quer manter tudo no controle o tempo inteiro, ele está sempre alerta, não descansa nem um segundo. Aí, o que é que vai acontecer com essa mistura, né? Imagine aí, de um lado, a vontade de agradar a todos. Então, do outro lado, a cobrança para ser perfeito e para ser sempre o topo, para estar sempre no topo, né? Isso aí é um combo poderoso também, muito desafiador, porque imagine carregar todo esse peso. Então, no palco, isso se traduz em excelência. O Whindersson, ele se supera, né? Ele é intenso, ele entrega tudo de si para que tudo seja impecável. Mas também isso pode gerar o quê? Recaídas, crises e até uso de drogas, né? Como forma de fuga em seus momentos de dor, né? Quando ele sentia ali presente aquela dor da exclusão e da humilhação, que são as dores originais
existenciais que esses traços carregam. Então, é importante lembrar que todos nós temos os 5 traços de caráter: esquizoide, psicopata, masoquista e rígido, tá? Deixando isso bem claro. Se vocês que estão vendo esse vídeo agora ainda não conhecem ou não ouviram falar dos traços de caráter, eu sugiro que vocês deem uma rodadinha aqui no meu canal. Eu tenho uma série que é O que te moldou, que fala tudo sobre os traços de caráter. Então, mas é justamente aí que mora a genialidade dele, né? Ele pega toda essa dor, todo esse peso e transforma em arte, em humor e em dinheiro. Então ele é F maiúsculo e eu admiro ele demais. Então ele poderia o quê? Ele poderia ter sucumbido como muitos fazem, né? Muitos artistas que não aguentam a pressão, mas ele não. Ele se reinventa, ele se reconstrói e ele nasce das cinzas. Então para ele eu tiro o meu chapéu. Então, para mim, como analista corporal, é difícil olhar o Whindersson no palco e não imaginar o quanto está sendo difícil para ele estar ali e lidar com essas dores. Então, o medo de dar merda. Então, o masoquista tem sempre essa coisa, né? Vai dar merda, vai dar merda. Então, ele encarar isso de frente. Então, o rígido está sempre ali se cobrando o tempo inteiro para que tudo saia perfeito, para que tudo esteja tinindo. Então ele vai estar sempre preocupado com a luz, com o roteiro, com tudo ali. Então essas coisas acabam tirando muitas vezes a fluidez, mas não tira o brilhantismo do showman que ele é. Então, como eu falei, toda essa cobrança gera uma válvula de escape, que no caso dele acaba sendo para as drogas, mas não precisa ser assim, né? A gente não precisa recorrer a drogas ilícitas ou álcool, nada do tipo, para anestesiar nossas dores. Quando a gente entende que o autoconhecimento, desenvolvendo maneiras de lidar com essas dores, de superá-las, então a gente compreende como lidar com as nossas sombras, a gente consegue aí administrar melhor as adversidades, não é verdade? Então traz essas dores para o recurso, porque assim como eu falo aqui no canal explicando, cada traço tem suas dores e também tem os seus recursos. Então você traz esses recursos que são a luz e você sai da dor, que é sair das sombras e vir para a luz. E é por isso que quando a gente entende que tudo tem um porquê, que nada é por acaso, a gente solta o controle, a gente simplesmente aceita. Então, isso é a forma mais saudável de lidar com as nossas sombras. Então, mesmo em meio a todas essas dificuldades, como eu falei, ele surge sempre, ressurge das cinzas como uma fênix e ele tá aí fazendo o sucesso de sempre. E é por isso que a gente só tem que aplaudir esse grande artista. Mas o que ele precisa realmente é agradar a si mesmo, né? Eu acredito que essa seja a mensagem principal para o Whindersson, é que ele, antes de buscar no externo, de querer agradar o externo, ele queira agradar a si mesmo e ele queira se preencher para se priorizar, na verdade, né? Para que depois ele venha aí dar o melhor de si, da sua essência, e lidar melhor com essas dores. Ele ainda está em busca de si mesmo, mas quem não está? Quem aí é que se descobriu por completo? Porque eu continuo aqui na minha caminhada e eu espero que você também continue sempre a caminho de se encontrar. E a reflexão que fica aqui pra gente é: por trás de cada riso pode existir uma dor que ninguém vê. Isso vale para mim, para você, para qualquer pessoa. Antes de julgar, criticar ou opinar sobre a vida do outro, lembre-se, cada um está travando uma batalha invisível. O que podemos fazer de melhor é sermos empáticos, vamos ter empatia. Então, se fez sentido para você, dá um joinha no vídeo, já compartilha, já segue para mais vídeos como esse e para que a plataforma entenda que esse assunto é relevante. E eu agradeço mais uma vez por você ter me acompanhado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Será que prestou, menina? Eu tava péssima, viu? E esse cabelo? Leva isso. Isso aqui pendurado é o quê, pelo amor de Deus? Deus me livre e guarde.
postar essa porcaria, não. Queria estar mais oralzinha hoje pra ser mais simpatiquinha, falar umas piadinhas ou coisa do tipo.